todos, mais uma vez, estamos aqui para dar seguimento ao nosso treinamento de área classificada e vamos estar falando agora do módulo 6, que é a APR, a Análise Preliminar de Riscos. Então nós vamos estar falando da técnica de análise de riscos, análise das tarefas e procedimentos de trabalho, objetivos de uma APR, APR e /AST, são siglas semelhantes, vamos ver mais à frente. Etapas para elaboração, proteção contra produtos químicos e elaboração da APR. Então já sabe que na análise preliminar de perigo tem muita coisa semelhante, mas visa mais identificar o perigo. O perigo é aquilo que pode provocar dano, e o perigo pode ser uma fonte ou uma situação perigosa conforme definição de normas. Então, nisso é nossa linha de raciocínio. Etapas para elaboração, proteção contra produtos químicos e a elaboração da APR. Então, tá lá, técnicas de análise de risco. Técnicas de análise de risco são técnicas para a identificação e controle dos riscos. Então, pelo fato de ser uma APR, é controle do risco. Risco é fator matemático. Risco pode ser tanto para uma coisa boa como para uma coisa ruim. Está jogando bola. O time A chutou para gol 10 vezes, o time B 2 vezes. Então, um está tendo mais risco de fazer o gol, o outro está tendo mais risco de levar o gol, de tomar o gol. Mas, enfim, então é a chance de um evento acontecer. Uma diferença relevante entre uma APP e uma APR é que a APR utiliza EPIs. A APP, normalmente, ela vai se basear em controles de engenharia. É claro que pode citar também algumas medidas de controle pessoal, ou a nível de nível 2 na hierarquia da prevenção, seria administrativo, que envolve procedimentos de trabalho. A própria análise de risco é uma medida de controle de segundo nível. Primeiro, a engenharia, segundo, administrativo, que envolve a APR, procedimentos, sinalização, treinamentos e, no último nível, o EPI. Então, a APR em si, que envolve uma tarefa para você intervir, fazer uma intervenção, obedecendo lá permissão de trabalho, aplicação de uma série de orientações em procedimentos, instruções. Vem também a APR, Análise Preliminar de Risco, que também tem como medida de controle proteção pessoal, proteção individual. Então, isso é uma diferença importante. Tudo isso aí são dados que são documentos que geram um punhado de dados que pode nos ajudar em projeto, numa ampliação, enfim. Mas tá lá, a APR, Análise Preliminar de Risco, consiste em estudar por etapas um novo processo ou procedimento, desde o início de seu planejamento e elaboração, até a operação, de modo a identificar riscos que poderão existir na fase operacional. Então, a APR ela é mais usada, na sua essência, para tarefas. A NR20 contempla esse modelo de APR, também contempla uma análise preliminar voltada para projeto, que a APP pode dar esse subsídio, até a própria APR pode também dar algumas informações. Mas aí cada situação vai ser uma situação. Dentro de um contexto de uma empresa que você vai construir do zero, quanto mais ferramentas você usar indicada para esse tipo de projeto, você tem uma tomada de decisão mais assertiva. Mas quando você já tem uma instalação já existente, vai implantar segurança, vai adaptar a segurança de uma instalação dessa existente, aí toda essa documentação, APP, APR, vai ajudar. Mas a minha instalação é muito antiga, não teve essas análises preliminar voltada para projeto. Então vai ter que se construir isso, porque a NR20 ela retroage. Tudo bem até aí, pessoal? Seguindo em frente, a APR é uma prática, na prática é um planejamento prévio de tarefas, operações, serviços e atividades, cuja finalidade é identificar, antes da execução da tarefa, é a tarefa, os riscos existentes em cada etapa, definindo e orientando as medidas de controle desses riscos, tornando a tarefa mais segura para todos os envolvidos em sua execução. A APR é uma ferramenta de segurança. Não diria nem uma ferramenta, mas ela é um documento, ela é uma medida de controle administrativo, de segundo nível. Primeiro, engenharia, segundo, administrativo e terceiro, os EPIs. Que visa aprimorar atitudes e posturas de todo o pessoal envolvido que levem a reduzir acidentes do trabalho e suas consequências. Então essa é a ideia
focada mais na tarefa e, na sua essência, envolve a seleção de EPIs. A análise preliminar de perigo já envolve mais tornar o controle, né, através de controles de engenharia, para criar as barreiras suficientes para ninguém ser afetado. E essa é a ideia da coisa. Análise das tarefas e procedimentos de trabalho. Então, análise de tarefas e procedimentos de trabalho consiste em se examinar sistematicamente as tarefas com o objetivo de se identificar a exposição ao risco durante sua execução. Então, quando você tem um procedimento para preenchimento de APR, normalmente tem um campo para se colocar uma melhoria. As coisas são dinâmicas. Pode ser que você tenha uma análise de risco para uma tarefa que você executa com frequência, ou mesmo que seja regularmente, mas pode acontecer um dia de alguma coisa aparecer, alguma coisa for detectada ou pela equipe como um todo, ou por alguém da equipe, uma coisa que não era habitual se observar. Isso pode acontecer. Então, à medida que você sempre vai repetindo as atividades, refazendo as APRs, é bom se ter um mecanismo para não ficar no Ctrl+C e Ctrl+V. Então, tem empresas que eu ajudei a implantar a APR que depois, com o tempo, se percebeu que o pessoal estava procurando assim, já fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso fica muito ruim, fica muito no automático. A pessoa, às vezes, acaba nem prestando mais atenção no gerenciamento de riscos. Então, se criou uma APR digital. Então, a pessoa ela tinha que estar sempre preenchendo ali corretamente, alencando os riscos. Isso fazia com que não ficasse um exame sistemático, mas sem viciar a pessoa a criar um automático de somente copiar a APR. Tá certo? Então, é muito importante. E a APR tem que ser discutida com o grupo, assinada pelo grupo, e tem lá também outros riscos que podem ser colocados na própria APR. Então, é um documento que apresenta uma condição de ser dinâmico. Objetivos da APR. Então, a APR permite revisões de projeto, lógico, procedimentos, seja de segurança e saúde, procedimentos operacionais, que é do operador, vamos dizer, de uma usina química, operador de uma refinaria, operador de uma usina de álcool, seja como for. E de manutenção também. Então ela vai dar, em tempo hábil, vai conseguir, como é um documento de administração, ela tem que começar antes, se faz antes o documento de APR, ela sempre vai nos levar a verificar se a gente está com o nosso equipamento de EPI adequado, se o EPI está na validade, se o EPI está em condições, se outros, o conjunto de aterramento está ok, a sinalização também está ok, está vendo tudo isso aí, certo? Então isso é importante ter isso definido e entendido. Então, alguns itens importantes no APR. Revisão de problemas conhecidos. Consiste na busca de analogia ou similaridade com outros processos, para determinação de risco que poderão estar presentes na atividade da instalação, ou seja, experiência passada. Vai ter um histórico. E esse histórico, aí entra uma coisa muito boa. Em muitos procedimentos que eu ajudei a fazer de APR, a pessoa que é responsável pela APR, se ela vê uma situação nova, uma coisa que possa agregar valor, melhorar um procedimento, ou aperfeiçoar ou ampliar, ela tem um campo lá para ela colocar recomendações, né? Outras recomendações, sugestões, fazer uma análise crítica da APR, na verdade. Não simplesmente encerrar a APR e acabou, mas ela fazer uma análise crítica e ali ela colocaria também, nessa análise crítica, se houve ou não algo que precisa se levar em consideração. E frente a isso, uma vez assinalado isso, quando fechasse a APR, outras pessoas de outras competências teriam acesso a essa informação, seriam acionados frente a essa observação, essa recomendação nova e analisaria ali se merece ou não uma atualização do procedimento ou até de treinamentos, ou outras coisas que poderiam agregar valor. Isso tudo é muito importante, ou até mesmo criar barreiras de segurança a nível de engenharia na própria instalação. Então isso é muito importante, uma vez bem feito a técnica, criando um mecanismo para não se tornar não viciar, a pessoa ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, somente se baixar a PR, o campo na conclusão, no encerramento da PR, ter um campo para você fazer ali uma análise crítica e só baixar quando fizer análise crítica, só encerrar a PR quando fizer análise crítica, isso aí
agrega valor para que o documento seja sempre aperfeiçoado, sempre entrando na melhoria contínua. B. Revisão permanente do objeto de análise. Consiste em estabelecer os limites de atuação e delimitar o alcance da PR no sistema operacional a que se destina. O que é quem envolve e como será desenvolvido. Então, isso é um detalhe importante. Revisão permanente. E isso que eu comentei com vocês no item A, já tem, de certa forma, uma análise crítica já está contribuindo para essa revisão, para essa verificação. Determinação dos riscos principais. Identificar os riscos potenciais, com potencialidade de causar lesões diretas e indiretas, perda de função, quer dizer, valor, danos a equipamentos e perdas de materiais. Então, isso tudo é muito importante numa PR que seja estabelecida numa empresa de uma maneira sistematizada e também software, um banco de dados vai ficar bem legal. Determinação dos riscos iniciais e contribuintes. Letra D. Elaborar a série de riscos. Então, determinando para cada risco principal detectado os riscos iniciais e contribuintes associados, os riscos associados. As normas NR10 e também NR20 falam de riscos associados. E revisão dos meios de eliminação ou controle dos riscos. Elaborar um brainstorm. Então, dependendo do tamanho do trabalho, tem trabalhos que envolvem muitas áreas, muitos setores, departamentos diferentes. É importante se ter uma reunião que envolva todas essas competências. Então, eu já participei disso tudo. Tem serviço que você só trata diretamente com quem vai executar. Tem serviço que você tem um grupo grande de pessoas, até de outras áreas, devido ao tamanho da atividade, da intervenção que vai ser feita. Então, tudo, cada caso é um caso. E o sempre é bom o quê? Em vez de que a pessoa já sai assumindo que não é da sua competência, mesmo que conheça, chama alguém que é do órgão competente. Então, teve casos que tinham coisas até que eu tinha domínio, mas eu não podia eu podia até contribuir, mas não assumir, porque existiam profissionais dentro da empresa com aquelas responsabilidades de maneira objetiva. Então, isso tudo para poder ficar um negócio, cada macaco, como diz, no seu galho, né? Cada um fazendo o seu dever de casa da melhor maneira possível. Podemos contribuir com coisas que não são da nossa alçada, mas não assumir a decisão final da coisa. F. Analisar os métodos de restrição de danos, quer dizer, pesquisar os métodos possíveis que sejam mais eficientes para a restrição geral, ou seja, para a limitação dos danos gerados, caso ocorra a perda de controle sobre os riscos. Quer dizer, existe essa chance de ocorrer uma perda de controle pequena, mas existe. Lembra-se, risco zero é uma coisa muito difícil. E dependendo, pode acontecer de se trabalhar em um cenário que nunca teve acidente, a vida inteira, fazendo a PR bonitinho, e pode acontecer um determinado dia, naquele mesmo serviço, todo mundo é experiente, experimentado nas atividades, conhece tudo, acontece um evento dentro da atividade que possa gerar um acidente. É uma não conformidade dentro de uma situação que não havia não conformidade. Passou a haver frente a diversas circunstâncias que vão ser definidas e apontadas numa análise de acidente do trabalho, uma análise de investigação de acidente do trabalho, que por sua vez acaba servindo também não só para divulgar para as pessoas que trabalham naquela atividade para não haja repetição, mas por um outro lado, o objetivo principal é atualizar procedimento, treinar pessoas, colocando aquele evento para que não venha a se repetir, ou até mesmo uma proteção um pouco mais apropriada para aquela atividade que teve, aquela etapa que teve o acidente. Indo mais à frente, o G, indicação de quem será o responsável pela execução das ações corretivas e preventivas. Indicar claramente os responsáveis. Isso aí depende de empresa para empresa. Tem empresa que bota a APR para ser assinada por profissionais de segurança da empresa. Se for um serviço com terceiros, bota também um técnico da terceira, o encarregado, o gerente da área que liberou o serviço, o gerente de quem deu a permissão de trabalho, ou o supervisor. Então tem APRs que são bem, vamos dizer assim, responsabiliza muitas pessoas no processo. O lado bom disso tudo é que se alguém não tiver uma boa cultura de segurança, acaba sendo elevada a sua cultura a um bom padrão de segurança, porque vai ter que assinar, vai ter que se responsabilizar e precisa saber o que está assinando. Esse é o lado bom. Mas também tem empresas que só deixam quem é o responsável é o dono do serviço.
É isso aí, é o dono do serviço, que é o responsável, que é o que preenche a PR, colhe a assinatura dos participantes e ele continua sendo o responsável pela PR. Perante a lei, tanto um caso quanto o outro está validado, porque a própria norma não fica te explicando, esmiuçando muito o que é a PR, tem que ser, quem é o responsável, quem é isso, quem é aquilo. Tem que haver um responsável. Mas se eu estou pensando numa cultura de segurança, aprimorar minha cultura de segurança, levar a cultura de segurança e fazer com que todos tenham uma boa cultura de segurança, aquela que assina com mais pessoas se torna um pouco mais estratégica. Mas cada empresa é uma empresa, de qualquer forma tem que ter a PR, seja como for. Então, APR, AST. Então, o que é APR e AST? Já temos falado bastante da APR. Agora, a AST é chamada por algumas empresas de análise de segurança da tarefa, que vem a ser a mesma coisa que uma APR. São ferramentas de planejamento de uma tarefa-atividade, com foco em segurança, com o objetivo de se identificar os riscos potenciais e adotar medidas de controle. Certo? Então, uma APR, eu tenho que fazer o quê? Identificar o perigo, analisar o risco de cada perigo. Essa análise inclui também as medidas de controle existentes, seja de engenharia, seja administrativo, seja no EPI, tudo. Levando em conta, depois eu vou fazer uma avaliação. Fiz a análise, eu vou avaliar. Eu vou dizer se o meu risco é aceitável ou não é. Quer dizer, eu dei um peso para o meu risco. Tudo bem? Deve ser elaborado por um grupo multidisciplinar. Eu já participei de muitos grupos assim. Estava eu representando a segurança do trabalho, o outro lá representando a manutenção que vai executar, o outro, o pessoal da operação que vai fazer a permissão de trabalho, que vai liberar a permissão de trabalho, enfim. Então isso tudo envolvendo diversas pessoas. Já teve casos de, além de ser essas pessoas, tinham outros profissionais de outras áreas também. O encarregado deve divulgar as informações contidas na APR para o subordinado, para todo mundo saber o que está acontecendo, através de um diálogo no próprio campo, chamam de DDS. Isso é conhecido quase todas, se não todos, quase todos os ambientes industriais que realizam atividades, intervenções, conhecem bem esse procedimento. As etapas: ir à área, local onde o trabalho será realizado, identificar e listar os perigos da área, local de acesso, descrever as etapas do trabalho em sequência, associando os riscos e as consequências a cada etapa. Descrever a ação de controle para os riscos identificados e de cada etapa de trabalho. Descrever o processo seguro indicado para a execução do trabalho, de modo a evitar acidentes e lesões. Antecipar o que pode sair errado. Indicar medidas adicionais de controle. Então, pessoal, seriam as etapas dentro de uma PR. Eu vou estar dando uma tarefa para vocês, muito embora tenha uma tarefa aqui também, dessa apresentação do módulo relacionado à APR, mas você não fica obrigado a fazer não. Vai ser semelhante à da APP. Mas eu tenho uma outra APR, com uma permissão de trabalho feita em Excel, que eu acredito que pode até te ajudar aí fora. Então, é um documento bem elaborado. Ali você vai preencher, você vai escolher uma tarefa ligada à área classificada, podendo até utilizar o que a gente já deu aqui de eventos voltados em áreas com inflamáveis, na APR e na APP, você pode usar sem problema nenhum, mas a tarefa será essa, você vai executar a tarefa, vai preencher a permissão de trabalho e a análise preliminar de riscos. Tudo bem até aí, pessoal? Então, você vai ver um vídeo também explicando para você conhecer o documento e como você fazer para não termos falhas no nosso processo. Está aqui mostrando a vocês o formulário de análise preliminar de riscos, diferente de perigo. Então, o local, a tarefa onde vai ser colocada. Tem atividades que às vezes requer de mais de uma reunião sobre o assunto, dependendo da sua complexidade, dependendo do tamanho do problema e quantas pessoas envolvidas. É necessário impedimento? Aí você vai responder. É necessária a permissão de trabalho? Normalmente, empresas que têm líquido inflamável e combustível, é obrigatório a permissão de trabalho. Selecione as possíveis fontes de exposição. Aí você vai dizer quais são as fontes de exposição. Indicar aqui quais são.
considerar os riscos do local durante a elaboração da análise preliminar de risco, bem como as etapas de preparação, execução e encerramento. Sequência das etapas. Você vai relacionar todas as etapas. Se esse formulário não der, usa outros. Aí está lá o risco ligado à segurança e aspecto ligado à parte ambiental. Teve um vazamento, aí é um aspecto, né? Teve um vazamento de uma quantidade da substância que é tóxica e foi para o meio externo. Houve impacto ambiental. Foi pelo ar, né? Então houve impacto ambiental. Isso tem que também ser considerado. Mas eu tenho um purificador de ar, é a medida de controle. Então está aqui a situação com potencial de riscos ou aspectos. A ação de bloqueio, né, que é a prevenção. E também aqui tem o cadeado, sim, né, o travamento, identificação ou nocaute tagout. Relaciona aqui embaixo os OBS, os EPIs específicos para a tarefa e as pessoas que são os participantes, os registros delas, a data. E temos aqui uma forma de controle responsável pelo local, supervisor ou até encarregado. São só as equipes. Agora vamos falar sobre proteção contra produtos químicos. Isso aqui é somente um slide. A proteção, como estamos falando de tarefa, uma das coisas bem estruturadas nessa questão da tarefa é o que vocês estão vendo aqui. Ó. Isso aqui, como se trata de produto químico, como se trata de um produto que pode ser tóxico, inflamável, pode contaminar a atmosfera de modo tal que não dê para ir com uma máscara de filtragem. Tem o nome de uma máscara de filtragem. Então aqui você tem um equipamento de armandado. Do lado de cá você tem um conjunto autônomo, então, uma área que está muito contaminada. Aqui você já tem uma máscara, mas tem ar suficiente no local, você consegue filtrá-los. Do lado de cá já não tem condição de filtrar, então tem que usar uma proteção praticamente integral. Do lado de cá também. Esse aqui também, né? Armandado. Aqui já é uma atmosfera que você tenha condições de filtrar o ar contaminado e conseguir respirar um ar respirável, melhor dizendo. Então aqui também as luvas para dar produto químico, roupa, vestimenta para corpo inteiro. Então isso aqui são um pouco exemplo voltado para produtos químicos perigosos, que podem ser tóxicos também. Então isso aí são algumas medidas de controle. São medidas de controle a serem inseridas numa análise preliminar de risco e não a de perigo. Então nós temos aqui a tarefa, mas como eu já disse, semelhante será ao caso da APP. Não é obrigatório você fazer, mas você conhecer como exercício, você pode exercitar, você imprime o formulário, foi uma ocorrência de um acidente, né? Uma ocorrência daquilo, uma manutenção a ser feita, não seria um acidente, é uma manutenção a ser feita. Bomba de combustível, vazamento no selo, então é uma tarefa que tem que ser executada, teria que ser executada. Então você vai avaliar tudo isso aí, ver tudo o que precisa, tá aqui e preencher a APR, vendo? Ó, acesso ao local, né, com transporte coletivo, vai dizer qual o risco, vai mostrando tudo isso aí. Ou até que você acha que não é preciso certo risco ali, retira ele e vai colocando, quantos formulários forem necessários, colocando todos os possíveis condições que você observa que vai ter, que precisa ter medida de controle. Então tá aí, ó, preencher a PR para o serviço. E aqui a gente finaliza a parte de análise preliminar de riscos. Bons estudos a vocês e o próximo vídeo nessa situação para fazer a tarefa que a gente quer corrigir, que você faça e nos envie para a correção. Então, vai ter um vídeo mostrando ela como um todo e você vai executar o preenchimento, que é uma permissão de trabalho, junto com uma análise preliminar de riscos. Tudo bem? Bons estudos e até mais.